Olá, galerinha, tudo bem? Hoje a nossa aula vai falar sobre os Estados Unidos, como ele se tornou essa grande potência econômica, ok? Nós vamos falar das atividades econômicas produzidas dentro do território e vamos começar falando um pouco sobre o seu histórico, como ele se tornou essa grande potência na economia mundial. Bom, lembrando que os Estados Unidos, a gente sempre conversa em sala de aula, ele não é tão bonzinho, né? Sempre vai ter um porquê, ele sempre vai ter um histórico por trás da bondade dele na questão capitalista. Quando a gente fala do capitalismo, a gente fala em ganhos, ok? Ganhos individuais, crescimentos individuais, tá? Em benefício, lucro. Os Estados Unidos, ele é o chefe aí do capitalismo. Quando a gente estudou o sistema econômico, falamos de capitalismo e socialismo. E o chefe do capitalismo, a grande liderança desse sistema econômico é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos nunca faz nada porque é bonzinho. Ele sempre faz pensando no que ele vai ter de retorno. E assim é desde o início, né? Desde quando os Estados Unidos se tornou uma grande potência. A história dos Estados Unidos começa lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com o pós-guerra. Os Estados Unidos, ele foi grande fiador, né? Ele emprestava dinheiro para os países participantes da guerra, que naquele momento se encontravam destruídos, tanto no território, fisicamente, como economicamente. E os Estados Unidos aproveitam, então, para se beneficiar desse pós-guerra e torna aí grande fiador da reconstrução desses países. Então, os Estados Unidos empresta dinheiro para esses países, para eles se reconstruírem, se restabelecerem no pós-guerra, e com isso os países eles se tornam financeiramente dependentes dos Estados Unidos. Nós temos o Plano Marshall, né, que é citado para vocês, claramente os Estados Unidos como grande fiador da reconstrução desses países no pós-guerra. Os Estados Unidos emprestam esse dinheiro, tornando esses países dependentes financeiramente dos Estados Unidos, e com isso o crescimento econômico dos Estados Unidos ganha uma grande importância. Não só nessa reconstrução desses países, né, mas como também na chegada da industrialização. Os Estados Unidos logo percebem naquela revolução industrial o grande ganho dos ingleses naquela revolução industrial, como estava trazendo benefício para eles, como aquilo estava tendo um grande crescimento na economia. Os Estados Unidos logo trata de colar, né? Vamos dizer algo mais claro para vocês entenderem, colar a ideia, roubar a ideia aí dos ingleses, esse modo de produção da indústria, e instala no território dos Estados Unidos, principalmente no Nordeste, naquela época da região, no Nordeste dos Estados Unidos, o modelo econômico da industrialização, né, dos ingleses. E com isso, os Estados Unidos, além de financiar, né, de emprestar o dinheiro, tornando esses países dependentes financeiramente dos Estados Unidos, ele entra agora a participar da produção industrial.
Nessa produção industrial, né, os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, é implantado o Fordismo. O sistema econômico, o modelo econômico fordista, no qual, né, a indústria ela produzia em massa, em grande quantidade, ela estocava a produção. Ela não levava em conta o direcionamento final, assim, a venda, para quem ela vai vender. Ela não vendia primeiro, depois produzia. Ela não tinha esse controle de produção, esse controle de venda. No Fordismo, eles tinham estoque do produto, né? Eles produziam em grande quantidade, foi quando foi criado a esteira, né? O modelo de produção onde que o empregado, ele tinha uma única função. Se ele chegasse ali, ele era responsável de apertar o parafuso. Ele passava o dia inteiro só apertando o parafuso. Ele tinha como função embalar, então ele ficava o dia inteiro ali só embalando. Ele só tinha uma característica de produção. Então aquilo trazia para a indústria uma mão de obra mais barata, porque você não precisava qualificar o seu funcionário, né? Você não exigia qualificação, então ele tornava uma mão de obra mais barata. Ele tinha uma grande produção e com isso o produto final dele ficava mais barato, né? Ele não pagava uma mão de obra qualificada. Ele só exigia que a pessoa contratada fornecesse a ele um único movimento. Então, ele não pagava mão de obra qualificada para isso. Então, a mão de obra era muito barata. E com isso, com mão de obra barata, com grande produção, com a aceleração da produção, o produto final ficava mais em conta, né? E isso foi ajudando ao consumo também, foi movendo aí o consumismo dentro do território. Só que chegou a um ponto que foi chamado da crise de 1929, onde que os Estados Unidos produziu tanto, não tinha um consumo adequado àquela produção, que ele precisou vender os seus estoques com preço de banana, com preço até abaixo do valor do custo. Então, o prejuízo foi muito grande, né? Que foi a crise de 1929, chamada de crise da Bolsa, ok? Então, foi aí que os Estados Unidos, quando a gente estuda a história do café aqui no Brasil, lá na aula de história, né? Que não vou adentrar, não cabe, mas entra a crise de 1929 dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos começa a ter grandes prejuízos, a sua economia, né, cai. Só que os Estados Unidos, ele tem aí o início da Segunda Guerra, fazendo que os Estados Unidos se alavanque novamente com a produção de armas, grande, né? Mas o grande fornecedor naquela época das armas, que foi o que alavancou novamente a economia dos Estados Unidos. Logo após, né, a esse acontecimento, nós temos a Conferência de Bretton Woods, onde o dólar se torna aí a moeda mundial, né? Os Estados Unidos começam a importar e a exportar todos os produtos, tudo que era ligado à produção era importado e exportado com o dólar. Então, o dólar começa a ter a sua grande valorização, começa a ser a moeda mundial, né? E os Estados Unidos nessa conferência implanta também a grande ideia do FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajudar aqueles países, né? Novamente,
aqueles países que estão financeiramente quebrados, a pegar empréstimos, e o Banco Mundial, né, que é o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução de Desenvolvimento, que hoje é conhecido como Banco Mundial, que também vem da Conferência de Bretton Woods. Essa conferência traz pra gente aí, né, o FMI e o Banco Mundial, aonde são peças fundamentais para empréstimo financeiro para os países dependentes, dos Estados Unidos, aonde que ali se torna a moeda principal, né, tanto de exportação, importação e de financiamento, o financiamento realizado em dólar. Entendido até aí um pouco do histórico, né, dos Estados Unidos, como os Estados Unidos se tornou essa potência mundial, né? Rever um pouco da história dos Estados Unidos, como ele se tornou essa potência econômica, né? Já que a gente sempre fala dos Estados Unidos nunca é bom 100%, ele tem sempre um porquê, né? E para finalizar, nós vamos falar da localização das grandes características econômicas dos Estados Unidos. Como eu já citei, nós temos aí a indústria, né, ao norte, nós temos ao nordeste, nós temos a indústria leiteira. Por quê, né? Nós temos ali na parte do nordeste, na ponta do nordeste dos Estados Unidos, a indústria leiteira. Devido à localização das grandes indústrias, né, e da população, que fica a sua maioria no Nordeste, Central e Sul, ok? Mas principalmente devido à característica da industrialização. Então, nós temos aí a pecuária leiteira naquela região, principalmente para facilitar a industrialização daquele produto, tá? No livro de vocês, nós temos um mapa que mostram aí os cinturões agrícolas dos Estados Unidos, tá? Chamados de belts. Aí você, quando vai falar de algum tipo de agricultura realizado dentro dos Estados Unidos, você sempre cita o nome na frente e belts no final. Cotton belts, ou seja, a produção de algodão, né, o cinturão agrícola. Nós temos algo bem interessante no cinturão agrícola, né? Por exemplo, na parte central do território dos Estados Unidos, nós temos a produção de trigo. E a produção de trigo, ela é dividida em duas partes: o trigo de primavera e o trigo de inverno. Por quê? Porque é característica, eles levam em consideração a característica do frio, do clima. Do frio também, né? A característica de clima do território. Então, a parte mais central do território da americana, da América do Norte, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, na parte central nós temos aí a produção do trigo de inverno, né? E na parte norte, que já é um pouco mais frio que a central, nós temos aí o trigo de primavera. Vamos ter também a produção de algodão, vamos ter a produção de frutas, que é ao sul, que é a parte mais quente, tá? Lembrando que no livro de vocês nós temos esse mapa aonde que mostra a localização de cada produção dos Estados Unidos. Nós temos o trigo, o algodão, frutas, igual eu já falei, ok?
cereais, tá? E não deixando de citar, que eu já estava esquecendo, a desconcentração das indústrias, tá? Não quer dizer que somente o norte, foi a partir de 1970 nós tivemos, já estava esquecendo desse pequeno detalhe, não sei porque quando eu falei de produção de frutas ao sul, eu lembrei da desconcentração, mas é porque a desconcentração foi em direção ao sul, por isso que eu lembrei. Em 1970, nós tivemos aí a desconcentração da industrialização, deixou de ser somente norte e nordeste e partiu em direção ao oeste e depois em direção ao sul. E ao sul nós temos aí a característica de indústria da tecnologia, tá? Então fica aí para vocês a descentralização a partir de 1970. E ao sul nós temos os grandes tecnopolos, que é as indústrias de tecnologia dos Estados Unidos. Gente, a nossa aula hoje sobre esse crescimento econômico dos Estados Unidos e as principais atividades econômicas hoje fica por aqui, tá bom? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp ou colocar lá na página da nossa escola, no post, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.